Edmar Baixa considera que as explicações contínuas à população ajudaram no entendimento daquilo que o governo queria fazer na prática. Durante esse processo, desde dezembro até junho, nós estávamos todo dia falando na imprensa, né? É isso que nós vamos fazer, entendeu? É em etapas, entendeu? E a ORV é assim, é assado. E as pessoas foram entendendo. As pessoas foram entendendo. Na verdade, é até surpreendente, né? Que as pessoas entenderam o que era uma ORV. Como eu te disse, né? O barraqueiro aqui de Ipanema entendeu. O meu coco hoje vale uma RV. Entendeu? E ele estava uma delícia, porque ele sabia muito bem que o coco dele agora valia $1. Muito se fala hoje da polarização na política, mas o PT, do presidente Lula, e o ex-presidente Bolsonaro têm uma afinidade histórica. Eles votaram alinhados contra a criação do Plano Real. O PT liderou a oposição ao Plano Real por entender que a classe trabalhadora seria prejudicada e o modelo tinha caráter eleitoral. Visava a eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O Partido dos Trabalhadores já havia votado também contra a Constituição de 1988, praticamente pela mesma justificativa de não beneficiar os mais pobres do Brasil. Mas o PT decidiu assinar a Carta Magna do país, em vigor até hoje. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 1994, estreava na Câmara dos Deputados. Após iniciar sua carreira política no Rio de Janeiro, Bolsonaro foi eleito pelo Partido Progressista Reformador, o PPR, e defendeu que o Plano Real não atendia aos interesses dos militares. Curiosamente, ao longo da sua carreira na Câmara dos Deputados, por várias vezes, Bolsonaro acompanhou praticamente o PT nas suas votações. O economista Roberto Troster destaca que a estabilização da economia foi fundamental, mas o Brasil tem ainda uma agenda de problemas pela frente. Hoje, quer dizer, a inflação está estabilizada, você tem outros problemas, né? Você tem o problema da inadimplência aqui no Brasil, que é um problema grande, você tem que fazer alguma coisa. Você tem o problema da dívida pública crescendo, que é um problema que pode preocupar. Você tem o problema da falta de competitividade da indústria brasileira. Então você tem outros problemas que estão acontecendo, né? Quer dizer, foi um passo importante naquele momento, estabilizar a inflação, foi boa, mas você tem que continuar fazendo, não é você faz uma coisa e vive feliz para sempre. É como na vida pessoal da gente, a gente sempre tem que se superar, fazer coisas novas para você avançar. E nesse sentido, tanto o Brasil como a Argentina estão mal. A participação do PIB do Brasil e da Argentina no PIB mundial está decrescendo. O que quer dizer isso? Que o resto do mundo está crescendo mais rápido que a gente. Então, resumindo, né, que o Plano Real foi importante, né? Se tivesse demorado mais o Plano Real, teria. Mas teria outras coisas que a gente podia ter feito e não fez. Reforma tributária é debatida desde antes do Plano Real, isso aconteceu no ano passado. Sabe, uma coisa relativamente simples, evidente que você tem que fazer, demorou mais de 30 anos para fazer. A reforma do sistema financeiro. Você tem um sistema financeiro que funcionava bem na época da inflação, mas agora não funciona bem, é disfuncional. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que corrigir isso, né? A política brasileira foi afetada significativamente pelo Plano Real. A maioria no Congresso apoiou o modelo econômico com os votos necessários, com a oposição do PT e demais partidos da esquerda. O então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ao comandar o processo, se tornava o candidato natural do presidente Itamar Franco em 1994. E justamente no campo oposto estava Luiz Inácio Lula da Silva, na sua segunda tentativa de se tornar presidente após a derrota para Collor,
em 1989. Os efeitos do real impulsionaram a vitória do tucano contra Lula no primeiro turno da votação. O plano foi obtendo pouco a pouco apoio da população. E quando o real foi lançado, em 1º de julho de 94, aí sim foi uma explosão de felicidade, né? O pessoal, havia uma eleição presidencial, Fernando Henrique estava concorrendo contra o Lula, né? E nos comícios do Fernando Henrique, havia comícios naquele tempo, né? Em público. Os comícios do Fernando Henrique, o povo ia lá com uma nota de R$1 falando assim, pai do real, né? E o Fernando Henrique foi eleito, né? Na verdade, o Fernando Henrique foi eleito por causa do real, né? O mandato de FHC seria acompanhado pelos efeitos positivos na economia. A base governista propõe a reeleição presidencial no Brasil, através da Emenda Constitucional 16 de 1997. Ela abre a possibilidade ao Poder Executivo, em todos os níveis de governo, além do presidente, governadores e prefeitos. Obviamente, o PT liderou as manifestações contrárias à alteração das regras eleitorais, num processo marcado também por denúncias de compra de votos para garantir o apoio no Congresso. Décadas posteriores, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou a iniciativa como um erro, mas desvinculou qualquer participação nas negociações do Congresso e destacou que sua vitória era esperada, a reeleição, até em razão do temor de uma possível vitória de Lula. FHC, então, é reeleito novamente no primeiro turno e a regra do segundo mandato vigora até hoje no Brasil, com questionamentos e uma revisão em discussão no Congresso hoje. O pesquisador do INSPER, Marcos Mendes, avalia o atual momento fiscal do país e a interferência governamental na economia. O cenário econômico para a economia brasileira é desafiador, não no campo da inflação. Nós temos um Banco Central autônomo, capaz de fazer uma política monetária consistente, está entregando uma redução de inflação significativa, fazendo um bom trabalho. O Banco Central do Brasil acaba de ser reconhecido como Banco Central do ano de 2023 por uma importante instituição internacional pelo seu bom trabalho. Então, nós estamos muito bem na área de política monetária. O problema é que a outra perna da política, as outras pernas da política econômica não vão tão bem. Uma delas, eu já falei aqui várias vezes, é a questão fiscal, de equilíbrio das contas do governo, que a gente tem sérios problemas para equilibrar as contas do governo, e isso pressiona a inflação e obriga o Banco Central a trabalhar com taxas de juros mais altas. A outra vertente também é uma tendência do governo a interferir excessivamente na economia, distribuindo subsídios, fechando a economia, protegendo algumas empresas. Isso impede capitais, o aumento da produtividade, a importação de máquinas e equipamentos de qualidade e, portanto, diminui o potencial de crescimento da economia brasileira. Então, nós temos hoje uma conjuntura econômica razoável, que a economia cresceu 3% 2 anos seguidos, a renda das pessoas está aumentando, a inflação está sob controle, o emprego está crescendo. Agora, isso num ambiente em que a nossa renda, em geral, ainda é muito baixa. Para nós melhorarmos efetivamente a qualidade de vida dos brasileiros, nós temos que aumentar muito a nossa taxa de crescimento para mais do que o dobro que nós estamos crescendo. E o nosso histórico recente de crescimento é muito fraco. Voltamos à economia sendo decisiva na política. No segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso atravessou turbulências econômicas e não conseguiu eleger o seu sucessor, José Serra, do PSDB. Lula, na sua quarta tentativa, se torna então o presidente do Brasil em 2022. E o PT saiu da oposição para se tornar vitrine. O dólar teve expressiva alta após a vitória de Lula, mas no governo os petistas deixam suas promessas radicais anteriores no discurso
e a transição econômica ocorre sem sobressaltos e bons números. Ela é marcada pela expansão do PIB, com as commodities, em especial as vendas para a China. A economia não apenas garantiu a reeleição de Lula, mas foi o fator decisivo para evitar o impeachment, pelo escândalo do Mensalão, a suposta compra de votos no Congresso. No cargo, Lula consegue promover a distribuição de renda à população, crédito em condições favoráveis, garante a expansão do varejo, setor industrial automotivo, construção, civil, imobiliário e também o agronegócio, turismo com aeroportos ocupados por quem nunca havia viajado de avião. Ao mesmo tempo, há uma grave crise na Europa, Estados Unidos, sem grandes sobressaltos no Brasil. O Brasil aumentou o seu prestígio nos mercados internacionais na medida em que consolidava a estabilidade de sua economia e do sistema financeiro. O Brasil tem hoje um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, muito bem regulamentado, muito bem capitalizado, né, regulamentado pelo Banco Central, né? Nós estamos, Júlia, há quase 30 anos sem uma crise bancária, que é aquela situação em que os bancos começam a quebrar em cadeia, falta o capital de giro, as empresas vão junto, isso gera um desemprego enorme, né? Então, o fato de ser uma economia estável, bem gerida do ponto de vista macroeconômico, como tem sido o caso do Brasil, isso facilita muito as negociações, porque é uma economia confiável. A economia garante novamente a reeleição de Lula. E mais uma vez, na prova de que a economia é o melhor cabo eleitoral de um presidente, no ciclo brasileiro, Lula consegue fazer a sua sucessora, Dilma Rousseff. Mas, sobretudo, no segundo mandato da presidente, a economia sucumbe no Brasil. A fragilidade política no Congresso não barra o impeachment da presidente. No momento do escândalo do Petrolão, Lava Jato, assume então Michel Temer e sua agenda de reformas. Mas apenas a trabalhista saiu do papel. A previdenciária viria com Jair Bolsonaro, eleito. Ele ascende como o anti-PT e adota a política liberal de Paulo Guedes. A pandemia choca o mundo todo e a economia vive tempos inimagináveis. A inflação volta ao Brasil e também no mundo, mas cede com o avanço da vacina e também o mundo ainda sente hoje os seus reflexos econômicos. O Brasil patina em voos de galinha no sobe e desce do PIB ou PIBinhos e também reviravoltas políticas. Lula é preso, é solto e vence Bolsonaro e assume um terceiro mandato. E o Congresso aprova a reforma tributária. O que gera incerteza hoje no Brasil? É a questão fiscal. Não é a inflação. O Brasil tem uma situação fiscal insustentável. 98% dos gastos primários da União são de itens de gasto obrigatório, ou seja, não existe nada no planeta parecido com isso, em que o governo central dispõe de apenas 2% dos gastos para financiar as atividades normais do governo. Forças Armadas, Judiciário, regulação, e assim combate à pobreza e à fome, e assim por diante. Isso é insustentável. Isso é uma coisa que nós vamos ter que dar um jeito algum dia, porque vai chegar um momento que os mercados vão perceber que isso é insustentável, isso detona uma crise. Né? Ninguém sabe quando essa crise vai acontecer, mas se não for possível reunir vontade política, liderança política, coordenação, para convencer a sociedade e o sistema político de que é preciso rever essa história de vinculação de recursos à educação, à saúde, de fazer uma nova reforma previdenciária para incluir, por exemplo, a área rural, que ficou isenta, né? Fazer novas regras para aumentar ou diminuir o risco de uma insustentabilidade no sistema previdenciário. Se não fizermos isso, eu não acredito que o governo Lula vai fazer isso, porque o Lula ele é visceralmente contra, está no DNA dele. Ele acredita honestamente que o que põe o país para frente é gasto público. E como disse a ministra Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, gasto é vida. Por exemplo, para Lula, o que impulsiona o desenvolvimento é o PAC, não é a produtividade.
E, portanto, eu acho difícil que, pela cultura que o Lula cristalizou, o seu padrão mental, eu não vejo o Lula enfrentando esse desafio de convocar a sociedade para discutir e agir de forma que o Brasil recupere a flexibilidade na gestão do seu orçamento. Só para ter uma comparação, na maioria dos países, o governo dispõe de metade do orçamento para exercitar suas atividades em políticas públicas. O Brasil é 2%. Edmar Baixa considera que o real também garantiu a distribuição de renda no país. O imposto mais injusto e mais concentrador da renda que existe é a inflação, né? Porque o pobre sempre perde, né? Porque os preços estão correndo na frente dos salários e os trabalhadores correndo atrás para poder manter os salários minimamente, né? Em paralelo com os preços, né? Era uma coisa horrível. Tem essa história, que aliás eu presenciei, dos trabalhadores numa fazenda de São Carlos, lá em São Paulo, que pediram ao fazendeiro, ao proprietário da fazenda nas quais eles trabalhavam, que ele não contasse para eles o dia em que ele ia pagar os salários. E pagasse os salários em dias diferentes. Sabe por quê? Porque os trabalhadores descobriram que, como eles recebiam no dia 1º de cada mês, um dia antes, o supermercado no qual eles faziam a compra mensal aumentava os preços de 50%. Porque sabia que no dia seguinte eles iam ter dinheiro e iam poder comprar os produtos dos supermercados com os preços aumentados de 50%. Né? Então eles pediram, você vê que maluquice, os próprios trabalhadores pedindo ao fazendeiro, assim, não me conte qual dia e paga em dias diversos. É para o que o dono do supermercado não soubesse que dia que eles tinham grana e eles pudessem chegar rapidamente no supermercado antes dos preços terem sido remarcados. Pensa bem viver nessas circunstâncias. Né? Foi por isso que o Plano Real foi tão popular. Foi por isso que ele elegeu Fernando Henrique 2 vezes. Né? Foi por isso, em parte, que o Fernando Henrique perdeu, porque aí desvalorizou o real em relação ao dólar em 99, né? E o pessoal achou muito ruim aquilo, né? Que o real não valia mais $1. Então é isso, o real, na verdade, deteve o processo de concentração de renda, melhorou muito a situação das pessoas, né? E, posteriormente, né, com o sistema de transferências de renda que o Fernando Henrique começou com Bolsa Escola, que depois o Lula chamou de Bolsa Família, né, isso permitiu um grande desafogo na pobreza do Brasil, que pelo menos agora, né, temos um programa de transferência de renda que minora a condição das pessoas mais pobres no país, né? Melhora as condições. Então, eu diria, não, o Plano Real, primeiro foi um plano de estabilização, mas segundo foi um plano de distribuição de renda. Os especialistas entendem que o Brasil perdeu uma grande oportunidade pós o sucesso do Plano Real de uma alteração significativa na sua economia em relação às reformas tão necessárias. A previdenciária passou há pouco tempo, trabalhista. A questão hoje também da reforma tributária ainda depende do aval do Congresso e uma reforma administrativa, ao que parece, não agrada a ninguém hoje no ambiente político de Brasília. Desta forma, o Brasil terá muita dificuldade para competir nesse mercado cada vez mais acirrado
e também com potências asiáticas aí, demonstrando todo um apetite de dominar praticamente aí o comércio mundial. Então o Brasil precisa mudar, alterar todo o seu sistema para conseguir primeiro atender bem o cidadão, conseguir atender também esse ambiente de negócios mais favorável, senão vai ficar para trás um país com tantas potencialidades e que precisa de fato uma alteração ainda muito significativa. Mudar a estrutura de tributação. Hoje, só para dar um exemplo, você faz uma aplicação num CDB, num título financeiro, não no CDB, numa LCI ou numa LCA, você paga 0 de imposto de renda. Um assalariado chega a pagar 27,5% de imposto de renda. Quer dizer, renda do mesmo jeito. Quem vive de juros, o máximo que vai pagar é 22,5% sobre o rendimento. É justo que quem vive de juros pague menos imposto de renda do que quem vive de salário? Então nós temos muitas coisas que podem ser feitas, que devem ser feitas. Então eu acho que a gente precisaria, plano real, intermediação financeira. O Brasil é o único país que tributa quem pega dinheiro emprestado. Taxas de crédito a 400% ao ano. Isso dá para mudar. Por que outros países conseguem e nós não conseguimos? Então eu acho que sim, a gente precisa esse da moeda meritório, tem que ser celebrado, mas tem que ser um chamado. Olha, se a gente conseguiu consertar aquilo, a gente consegue consertar mais coisas. Não podemos, fizemos bem o plano real, isso deu. Não, temos que fazer o plano real 2, 3, 4, né? Ver o que é melhor e parar de pensar o que é melhor para esse ano, mas pensar que Brasil que eu vou querer daqui a 10 anos, né? É isso que devia ser. Para fecharmos o documento Jovem Pan sobre o Plano Real e seus impactos, uma contextualização histórica também é necessária. A hiperinflação brasileira tem origem em 1979, após a segunda crise internacional do petróleo, com uma alta expressiva dos preços relativos aos seus produtos. Os Estados Unidos, dependentes das importações, passam a registrar altas inflações. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, aumenta as taxas de juros no país e acaba afetando o mundo numa recessão generalizada. As dívidas da América Latina e também dos países da África, elas possuem aí lastros em bancos dos Estados Unidos, que sobem, evidentemente, os juros e também suas dívidas exponencialmente, financiadas também por juros ingleses que estão vinculados aos juros americanos. E tudo se torna simplesmente impagável.